Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é hora de pensarmos sobre o Salmo de número 38. Quero chamar sua atenção inicialmente para o verso de número 10. O meu coração está agitado, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Uma das grandes verdades acerca da Bíblia é que ela é um livro honesto. Ela fala dos erros, ela fala dos acertos, ela não pretende coisas, não pretende realidades, ela descreve aquilo que realmente é a vida como um fato. E o salmista aqui, ele reflete o lamento, que é experimentar de fato a consequência, o drama do pecado. E dos versos 1 ao verso 8 você tem essa descrição, a descrição do pecado. Do verso 9 até o verso 14, você se depara com as consequências do pecado. E os versos 15 ao verso 22 do Salmo 38, você tem a solução para o problema. E eu quero lembrar para vocês que estas divisões, elas não são divisões que separam os temas, as ideias de uma forma absoluta. Os temas, eles vêm e vão, eles recorrem numa passagem ou outra, numa parte assim como na outra. Mas em termos de ênfase, é isso que você encontra no Salmo e eu quero propor. Primeiro, o pecado, depois uma descrição das consequências de como o salmista está se sentindo e, por fim, a solução para o problema. Eu também quero dizer, a título de introdução, que não importa a enfermidade na condição de que o remédio seja mais poderoso que a causa. E eu acredito que todos vão concordar com isso. A vasta maioria de nós concordaria que muito mais importante que a doença é o tratamento dela. E se eu tenho um remédio, se eu tenho um tratamento que resolve o problema, isto me enche de esperança. E a solução para o problema do salmista encontra-se no próprio Deus. Porque, como falei, ainda que existam essas três partes, você percebe que a presença de Deus em relação ao salmista, ela é mencionada, ela é afirmada em todos os três momentos do Salmo. Você encontra, por exemplo, no capítulo 38, verso 1, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Você percebe que, embora a coisa seja séria, ela começa com um diálogo e a expressão, ó Senhor. No verso 9, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu suspirar não te é oculto. Mais uma vez, você vê que no desenrolar da experiência, na descrição daquilo que está acontecendo na vida do salmista, física, emocional e espiritualmente, Deus mais uma vez entra em cena. No verso 15 você tem duas vezes a expressão mas por ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, responderás. No verso 15, então, esta referência à pessoa de Deus como Senhor. Senhor, por ti espero, Senhor meu Deus, o Senhor responderá. Você vai para o verso 21. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. No verso 22, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então você observa que no Salmo 38, a fonte de inspiração e a certeza de solução do problema encontra-se na pessoa do Senhor Deus Trino de Israel, que está em relacionamento com o salmista. Então, ó Senhor, Senhor, mas por ti espero, Senhor, ó Senhor, minha salvação. E você vê no verso 15
que ele se refere a Deus, Senhor meu Deus, o Senhor responderá, e no verso 21 ele repete Deus meu. Então no Salmo 38 verso 15, meu Deus, no Salmo 38 verso 21, Deus meu. Tudo isso para enfatizar que a solução do problema do salmista, a esperança do salmista, se encontra em Deus, assim como deve ser para mim e para você. Então nós temos aí essas três grandes partes do Salmo, falando sobre o pecado, versos 1 ao verso 8, falando sobre as consequências e os dramas do pecado, 9 a 14, e a solução para o problema mencionado, os versos 15 ao verso 22, focado, obviamente, na pessoa desse Deus que é um Pai misericordioso e gracioso. E no primeiro momento, então, dos versos 1 ao verso 8, você encontra a referência ao erro e as consequências do erro. E aqui, 7 termos que, a meu ver, eles resumem tudo que está sendo aqui argumentado. E eu espero que depois você, com calma, leia, lenta e pacientemente, os versos 1 ao verso 8, e assim, prestando atenção, alimente a alma na palavra de Deus. Mas os 7 termos nessa porção são o seguinte: abatimento, enfermidade, submersão. Há um momento no Salmo em que ele diz que o pecado está fazendo com que ele afunde em meio às águas. Submersão, ele se torna uma pessoa repugnante, que causa nojo, tristeza, esmagamento. Ele fala sobre inquietação. Então o pecado trouxe isto para a alma dele. O pecado no Salmo 38 não é necessariamente descrito, mas é afirmado como um fato, e as suas consequências são então mencionadas. Dos versos 9 ao verso 14 você tem o reconhecimento e a preparação para algo especial. E aqui eu listo 9 termos que também vêm resumir a ideia, que você deve ler com calma depois dos versos 9 ao verso 14. Os termos são estes, 9 deles: desejo, aspirações, agitação, fraqueza, escravidão, ostracismo, estranhamento, armadilhas e emudecimento. No verso 14, por exemplo, ele diz: assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há com que replicar. O pecado fez com que ele se tornasse, diante dos outros, uma pessoa emudecida. E você vê então aí o reconhecimento do erro, o mencionar de algumas outras consequências, mas isto tudo em um contexto de preparação, porque então Deus faz intervenção, e na terceira parte dos versos 15 ao verso 22 você tem a cura e o Deus da cura. Aqui eu menciono então 11 termos que dos versos 15 ao verso 22 estão inseridos. Vamos aos 11 termos então: espera, resposta, honra, estabilidade, alívio, confiança, alegria, amparo, companheirismo, socorro e salvação. Então você, por exemplo, pode voltar os seus olhos para o verso 18. Confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são cheios de vida e são fortes, e muitos são os que sem causa me odeiam. Os que tornam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, ó Senhor Deus meu, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então aí você observa o salmista falando sobre o amparo de Deus, o companheirismo, o socorro pelo qual ele clama e a salvação. E a ideia então desses termos que mencionei é fazer com que você leia o Salmo e tente associá-los. Alguns dos termos que eu menciono você identifica diretamente, outros você precisa analisar nas entrelinhas ou fazer a interpretação oposta, certo?
Mas aqui está então o Salmo de número 38 como um grande encorajamento para as nossas vidas, porque, como já foi dito anteriormente, nós com razão nos preocupamos com aquilo que nos cerca, mas na verdade aquilo que muitas vezes abate a alma, sem que nós entendamos o porquê, é a natureza pecaminosa que nós temos. Por exemplo, você acorda num determinado dia, você na noite anterior se preparou, orou, você talvez tenha lido a sua palavra, você confessou os seus pecados, você dormiu o sono dos justos. Você acorda pela manhã e o primeiro pensamento que você tem, ou um dos primeiros pensamentos, são pensamentos impuros, são pensamentos injustos, são pensamentos que, sem que você quisesse, te constrangem imediatamente diante do Senhor. É disso que nós estamos falando e pensando, não no pecado, um pecado específico, pode até ser que seja o caso, mas é desta situação como um todo que Cristo veio para resolver através da transação bendita do Calvário. E eu quero terminar lendo para vocês um verso de Atos dos Apóstolos que grandemente me encoraja e eu espero encoraje você também. A palavra de Deus diz, Atos 3:19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E aqui eu chamo sua atenção para a palavra refrigério, alívio, para o conforto que virá da parte de Deus uma vez que o problema for confessado, deixado de lado, uma vez que houver arrependimento. É deste tipo de atitude que nós precisamos para uma vida saudável, para uma vida aliviada, cheia de refrigério. E eu espero que esta seja a sua experiência neste dia. Que os chamados, eleitos e fiéis, pela graça de Deus, experimentem o grande privilégio do refrigério de alma em tempos difíceis. Deus abençoe e até a próxima.